Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que está na boca de todo mundo. Bota aí, o novo normal. Nós precisamos nos preparar para o novo normal. Vem comigo. Bom, vamos lá. Qual seria esse novo normal, Adriana? Gente, o que a gente está vivenciando, discutindo hoje, né? Nas lives, né? Nos estudos, nas nossas reuniões virtuais, né? Nós estamos discutindo que muita coisa não vai ficar como era antes, mesmo com a vacina, hein? A gente está aí num processo de retomada da economia, né? Todos nós estamos sabendo, mas a gente sabe que para que nós possamos estar novamente nos ambientes de trabalho, nós precisamos que a vacina ela já esteja à mão da gente, né? Porque antes disso, o trabalho ele vai tender realmente a continuar, em sua grande maioria, em home office. Ou dentro de estruturas físicas menores, onde as pessoas que vão estar nessas estruturas físicas, elas serão contadas nos dedos e a maioria das equipes continuarão trabalhando home office, trabalhando em casa. Assim como a gente está fazendo aqui, tá bom? Por que isso, gente? Porque esse vai ser o nosso novo normal. E digo mais, depois da vacina, muita coisa realmente vai ter continuidade nesse pós-pandemia. Mesmo com a vacina, mesmo com as pessoas vacinadas e o vírus não contaminando mais da forma como fazia, muita coisa vai mudar, porque esses meses que nós estamos vivenciando essa realidade, muitas empresas, muitas estruturas estão verificando que tem muita coisa que dá para a gente fazer com muito menos recurso. É uma realidade. Então vamos aí nos preparar para o nosso novo normal. Esse vídeo de hoje a gente vai estar aí pensando 3 áreas, né? 3 setores que a gente acredita que isso vai ficar bem nítido, esse novo normal. O primeiro é no setor de negócios, não tinha como ser diferente. O segundo é na própria medicina. Sim, o carro-chefe de todo esse momento é a saúde. Então vai ter uma mudança estrutural nessas questões da medicina. E, obviamente, né, meu povo, o nosso comportamento humano, o nosso comportamento sociocultural, né? Nós vamos realmente sofrer algumas mudanças na nossa forma de lidar com as coisas, com os outros, com o cliente, com a equipe, tudo vai ser um pouco diferente, tá bom? Vamos lá? Com relação aos negócios, claro, né? O e-commerce, se tinha alguma barreira antes da pandemia, se tinha alguma dificuldade ou receio de usar o e-commerce, agora nessa situação que nós estamos vivenciando, a gente já essa barreira já não existe mais, né? Então o e-commerce, se antes ele estava um pouquinho tímido, agora ele veio para ficar. Então, as empresas, entrando na parte de negócio, claro, né? Elas precisam se reestruturar ou se estruturar para trabalhar comércio eletrônico, gente. Não tem outro jeito, tá? Adriana, mas eu vou ter ainda a minha venda física? Olha, vai. Você pode até dizer assim, tá, eu vou manter aquela estrutura lá. Mas a tendência é que, obviamente, não para todas as empresas nem para todos os produtos, tá, gente? Vai depender muito dos produtos. Mas a tendência é que muito dessa venda ela já vai estar feita pela internet,
né? Ela já vai estar toda trabalhada, inclusive o pagamento, né? Inclusive o pagamento. Você muito provavelmente vai lá só buscar meio físico, mas o resto você já fez, tá, gente? Isso é uma coisa muito interessante que eu acredito que vai ficar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A outra questão é a transformação digital das empresas. E aqui eu não estou focando na digitalização, tá? De canais de comunicação. Isso, é claro, é importante, né? A gente precisa trabalhar a digitalização dos canais de comunicação, seja com as equipes, seja com os clientes, como é que eu chego ao meu cliente, isso aí, quem ainda não fez tem que correr um pouquinho mais. O que eu estou falando é outra coisa, é uma transformação digital que passa pela questão, obviamente, dos canais de comunicação digitalizados, mas ela tem que abrir. Eu não posso mais ficar naquele meu meio, né? Naquele meu umbigozinho, não. Eu vou ter que estar trabalhando isso, essa transformação digital, para toda a minha cadeia de produção. Eu não posso mais pensar apenas no meu cliente, ou no meu parceiro, ou no meu fornecedor, né? E, obviamente, na minha equipe, porque sem a equipe a gente não faz nada. Mas a transformação digital da empresa, ela é extramuros, não é intramuros, ela sai dos muros. Dois 2000 anos depois. E isso a gente vai ter que estar se reorganizando nesse novo normal, tá bom, gente? E aí, especificamente com relação a isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que foi aí promulgada em 2018, ela passa a valer já agora, em agosto de 2020. Então, as empresas, inclusive, já têm que estar se estruturando para estar se normatizando dentro dessa lei, tá? Vamos ficar atentos a isso, tá bom? Uma outra questão que a gente vai ter, que as empresas nessa ideia de transformação digital, ela vai ter que estar trabalhando muito fortemente, é a marca dela. A marca das empresas, ela precisa ter uma integração físico-digital maior. Ela precisa ser mais digitalizadas. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Ela tem que estar interagindo com o cliente. E aí você, né, imagina aí o mundo de formas que você pode estar interagindo com o seu cliente através da sua marca, tá? Os QR Codes estão aí para dizer como é que o negócio, o básico são os QR Codes, mas tem muito mais, né? Você pode usar aí inteligência artificial para trabalhar isso, você pode usar a internet das coisas. Então, é algo que vai também ter que ter um trabalho forte do negócio, né? Nessa área do negócio, as marcas, tá bom? Uma outra questão que a gente percebe ainda dentro da ideia dos negócios, gente, é a descentralização da cadeia de suprimentos. A tendência será você trabalhar mais o comércio local. As pessoas, elas vão trabalhar mais dentro dos bairros. Elas vão buscar coisas mais perto delas. Tô falando fisicamente, tá? Elas não vão estar mais fazendo grandes, saindo para locais muito distantes. A tendência delas é trabalharem mais, criarem mais as suas estruturas mais perto de onde elas estão. E obviamente que a parte de e-commerce vai continuar dentro dessa ideia, mas a tendência é favorecer esse comércio local, tá bom? Então, pessoal aí da micro e pequena empresa, presta atenção, hein? Para vocês isso é uma oportunidade muito, muito legal, tá? Outra questão que a gente vê e que vai ficar muito forte, que antes também tinha-se uma barreira muito, inclusive de preconceituosa, era com relação a ensino à distância, os EADs, ensino à distância.
Antes, o que a gente via antes da pandemia? Tinha alguns cursos, algumas qualificações, mas não era algo que se investia fortemente, porque existia uma espécie de preconceito, e até culturalmente mesmo, de que não dava para fazer, né? Não dá para dar aula desse jeito. Aham, sei. Uma aula assim, ela não traz resultados, né? Os preconceitos. Não, nada a ver, irmão. Que são as quebras de paradigma. Gente, o que a gente está vendo? Podemos e sim fazer cursos à distância. São sim cursos muito bons, com bons conteúdos e com custos muito acessíveis. Então isso é uma possibilidade enorme para que as pessoas possam estar se qualificando sem tantos custos. As estruturas vão estar se reorganizando para ter profissionais com esse perfil aqui da gente, né? Que a gente possa estar se comunicando com vocês através de uma aula virtual, né? E que os resultados, a gente vem vendo aí durante os meses, estão acontecendo. Os cursos estão acontecendo nas escolas. Então, essa questão do ensino à distância vai ficar. E as estruturas que trabalham com esse produto, elas precisam se reorganizar para fortalecer esse caminho aí. A mudança para atividades remotas vai ser muito grande. Isso não volta mais, gente. A gente vai estar trabalhando com os canais digitais, sim, muito mais fortemente a partir de agora. As estruturas, as empresas, as instituições, elas vão sim trabalhar suas reuniões de forma muito mais remota. Já foi verificado que elas trabalham e conseguem dar resultado, sim, sem precisar estar fisicamente numa sala fazendo reunião. E mais, as reuniões elas são bem mais produtivas, hein? É algo bastante interessante, né? São reuniões bem produtivas. Então isso também veio para ficar. E quando a gente fala isso, quando a gente coloca que isso veio para ficar, meu povo, é para que a gente entenda que não adianta a gente remar contra essa maré. Pelo contrário, nós temos que nos equiparmos. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. De todas as condições, né, do melhor remo, da melhor canoa, né, para poder a gente conseguir seguir a maré e não remar contra ela. É só desperdício de tempo e muito provavelmente de dinheiro. Uma outra coisa é que a competência dos líderes com relação às suas equipes vai exigir uma competência, né? Eles vão ter que ter uma competência de saber, mesmo de forma remota, né? Liderar, atrair e engajar o seu time. Isso também vai ficar. As reuniões elas vão acontecer remotamente, mas as conversas, as definições, né? O trabalho também vai usar os canais digitais, e as lideranças elas precisam saber trabalhar remotamente o engajamento das suas equipes. Não estou querendo dizer com isso que nós vamos esquecer o lado presencial, absolutamente. Pelo contrário, nessa era digital, nesse novo normal, as relações elas precisam ficar cada vez mais verdadeiras. Justamente por conta disso. Então vamos ter sim momentos presenciais, vamos ter sim as nossas reuniões presenciais, mas elas vão ser mais espaçadas, porque elas vão estar em momentos necessários e definidos dentro da estrutura da empresa. Mas no dia a dia, né, o trabalho, ele efetivamente vai ser mais remoto. É claro. Então, mãos à obra aí nós com as nossas estruturas, sim, porque nós vamos ter que estar criando estruturas dentro do nosso ambiente home office, para que a gente possa impactar positivamente, porque nós vamos continuar trabalhando, tá certo? Então, nós vamos ter que aí nos organizar financeiramente,
para a gente estar nos equipando melhor nas nossas estruturas. E isso não quer dizer que a empresa não possa nos apoiar nisso, tá, gente? Pode sim, tá? Mas é uma coisa que tem que ser bem discutida, trabalhada, porque para eu trabalhar home office, ou teletrabalho, ou o nome que a gente queira dar, né, virtualmente para minha empresa, ela deverá estar me dando alguma estrutura nesse sentido. É mesmo, é? Tá? Então essas são discussões que a gente vai começar a ver, né, nas empresas que estão aí com nessa pegada, né? Porque realmente o novo normal veio para ficar. Uma outra questão é as entregas a domicílio. Esse serviço de entrega a domicílio, principalmente para empresas de restaurante que trabalham com alimentação, né? Farmácias e outras também. A gente já viu na pandemia empresas de roupa, de sapato, né? Então, a questão do delivery, ele já era muito forte, mas ele era meio que assim, sabe, aquela coisa que eu deixo aqui no cantinho, vou trabalhando com ele ali, mas ele não, nesse momento eu não estou investindo muito. É muito parecido com a ideia do EAD. As estruturas que trabalham com educação, elas trabalhavam uma EAD aqui, outra acolá, mas o investimento maior era no presencial. Agora acho que essa curva aí vai inverter um pouquinho. E, se inteligente, as empresas assim o forem. E no caso dos serviços de motoboy, né, até os Ubers, né, você vai ver aí um crescimento muito forte dessa coisa das entregas a domicílio, tá bom? Uma outra questão que já está aqui no nosso país, já está no mundo, mas que a gente aqui tem muito ainda, muito pouco se usa, com o papel que ela realmente merece, são as impressoras 3D, né? As impressoras 3D, elas têm um papel fundamental nesse novo normal, tá certo? Então é algo que também vai ser melhor utilizado a partir de agora, penso eu. Eu acho, a impressora 3D, ela tirando, obviamente, as exceções de empresas que tinham esse perfil, né, mais de empresa de base tecnológica, as impressoras 3D elas eram muito subutilizadas, né, era quase brinquedos, né, e agora a gente vai ter aí, eu penso que o uso delas vão ser muito mais inteligentes. Com relação, então, basicamente, gente, na parte de negócio, essas questões elas vão estar aí permeando, tá? Um ponto que eu acho que é importante, quando a gente voltar para o físico, aquele físico onde a empresa não vai ser mais tão grande, as estruturas elas vão estar mais diminutas, até porque eu vou estar trabalhando muito virtualmente, os espaços vão estar mais otimizados, mas eles vão existir e um grupo vai estar lá dentro. Essas pessoas elas vão mudar muito o hábito delas dentro do ambiente de trabalho. A higienização vai ser a tônica. Né? As pessoas vão ter um cuidado que antes elas não percebiam que era tão necessário. Sempre foi necessário. Mas agora elas estão, depois da pandemia, com um cuidado mais focado nos comportamentos, né, de higiene no ambiente de trabalho. Então as estruturas precisam estar trabalhando também esses protocolos, esses procedimentos desse retorno aí do pessoal. Falamos aí um pouco de algumas ações, né, ou tecnologias e tendências que vão estar aí permeando esse novo normal na área de negócios, tá? Na área de medicina, gente, é a valorização mesmo dos médicos, dos pesquisadores, dos cientistas. A nossa ciência, eu penso, não só a do Brasil, mas a do mundo todo, vai estar muito mais focada em combater vírus e epidemias. A gente vai estar aí valorizando bastante esse lado. E eu penso que as telemedicinas, elas também não vão mais sair, não, da nossa vida, não. E o que é muito bom, porque você diminui bastante a aglomeração, diminui aquela situação absurda de se ficar em filas intermináveis dentro de unidades básicas de saúde, de hospitais. Então, a telemedicina, ela também veio para ficar. Ela também existia também um preconceito a ela, agora não existe mais, tá? E no ponto de vista sociocultural da gente, comportamental,
Os nossos produtos eu já coloquei, a gente vai fazer muito mais compras locais, estabelecimentos aqui do bairro, onde a gente tem uma confiança maior, inclusive com relação à questão de higiene. Nós vamos priorizar bastante gastos. A gente vai estar trabalhando aí num ambiente agora, nesse novo normal, onde os gastos da gente vão ser muito racionalizados. Junto com essa racionalização do gasto, também vai ter uma racionalização muito forte no que tange ao sair de casa. Então a gente aí vai ter quando eu sair, para onde eu vou, o que é que eu vou estar fazendo. Isso tem a ver também com o tempo despendido para essas questões. Isso nesse começo, inclusive, vai ser bastante forte, depois tende a não ser tanto mais, mas a racionalização do ato de sair de casa, ele vai existir sim, né? E por um bom tempo. Nesse caso, eu acho até que quando a vacina chegar, ele pode até ser mais ameno, mas nesse primeiro momento, essa coisa de sair de casa para restaurante, para cinema, para estruturas fechadas de ar-condicionado com gente dentro, a gente vai demorar um pouquinho. A gente vai demorar um pouquinho para fazer isso, tá? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E basicamente, né, gente, isso é o que a gente acredita que vai estar acontecendo nesse mundo pós-Covid-19. É o nosso novo normal. Acredito que outras coisas sim, mas eu quis trazer o vídeo aqui para a gente estar abordando esses pontos, porque são pontos importantes. E esses vídeos da Fratras, né, da nossa empresa, ele vem sempre com uma pegada voltada para uma tendência, né? Nós estamos sempre discutindo algo que pode estar acontecendo, que vai estar acontecendo daqui a um tempinho. Então esse é mais um vídeo da gente. Curte a gente lá, na nossa página do Facebook, nosso Instagram, tá bom? E prepara, porque tem novidade, tá bom? Daqui uns dias a gente volta a conversar novamente. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, meu povo.